Olá, um grande abraço para você que a partir de agora está ligado no programa Tempo Esportivo. Estamos entrando ao vivo, hein? A partir de agora, ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 8 de junho de 2021. Vamos juntos, terça-feira de eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje tem Brasil e Paraguai. Brasil cada vez mais líder das eliminatórias. Tudo definido já também com relação à disputa da Copa América, que começa no final de semana. Nós vamos destacar todos os bastidores, toda a repercussão desse momento da CBF e da Seleção Brasileira. Ontem tivemos fechamento de rodada da Série B. O campeão pernambucano vai se destacando. A partir de hoje, o início daquelas decisões, da Copa do Brasil. Vamos conhecer entre hoje e quinta-feira os classificados para as oitavas de final. Amanhã tem Cruzeiro, amanhã tem América, quinta-feira tem Atlético. Nós vamos falar também sobre o Democrata Jacaré. Estamos na contagem regressiva para o início do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Tempo Esportivo, canal 8 da NET. Lembrando que NET agora é Claro. Também estamos ao vivo pelo Facebook do site setelagoas.com.br e pelo Facebook do site Sete Lagoas Play. Vamos cumprimentar o nosso convidado desta terça-feira, esta figura realmente impoluta da televisão sete lagoana, professor Marco Antônio Marcão. Dá para escolher os destaques aí, viu, professor? Muita coisa acontecendo nessa semana. Um grande abraço. Olá, um abraço a todos. Impoluta, mas o que significa isso? Eu mesmo não sei o significado desta palavra, impoluta. Um abraço a todos. Semana aí com muitos eventos. A coisa está preta para o lado azul e para o lado alvinegro. As coisas estão fluindo assim, bem mais rapidamente, as coisas acontecendo. E com relação à seleção brasileira, jogos da eliminatória e polêmicos aí com relação à questão de Copa América. Um abraço a todos. Ô, professor, o termo impoluto quer dizer que não é sujo, que não é poluído, uma figura limpa, uma figura cristalina, uma figura positiva, honesta, bacana. Então, quando a gente diz que o professor Marcão é impoluto, a gente está falando que o homem é fenomenal. Ai, garoto, vamos divulgar aqui o nosso WhatsApp depois dessa, para você interagir. Eu lembro sempre, gente, o Tempo Esportivo está ao vivo diariamente às 11 da manhã, na TV Sete Lagoas, no Facebook do setelagoas.com.br, e às 7 da noite, diariamente, tem a reprise na TV Sete Lagoas também. 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para interagir, para mandar o seu recado. O Esportivo está aí à sua disposição. Eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Tem muita coisa para a gente falar no Tempo Esportivo de hoje. Segura aí que a gente volta já. IPTU 2021. Você contribui, a cidade evolui. Aproveite as condições especiais de pagamento. Pagando antecipado até 13 de julho, você ganha desconto de 5%. Ou você pode parcelar em 6 vezes, com vencimento todo dia 13, a partir de 13 de julho. Taxa de lixo com vencimento em 13 de julho. Prefeitura de Sete Lagoas.
Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. Mas tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo com o programa Tempo Esportivo e antes da gente falar de eliminatórias sul-americanas, eu vou falar do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha a facilidade, né, gente? Santo Antônio é demais, essa pandemia aí, o que a gente observou dos cuidados, dos protocolos, de toda a tranquilidade, né, de um ambiente super ventilado, super seguro, e é claro, né, com aquela tradição que é a marca registrada do Supermercado Santo Antônio, preços baixos, atendimento diferenciado, ofertas, prêmios. Você sabe que no Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque das lojas em Sete Lagoas. Eu sou cliente do Supermercado Santo Antônio há muitos anos. É diferente, viu, gente? Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Professor Marco Antônio, professor Marcão, estou aqui com o computador aberto, passar aqui os jogos das eliminatórias sul-americanas, é a 8ª rodada. Você sabe que tem rodada pendente, jogos que foram adiados do ano passado, que ainda serão disputados entre esse ano e o ano que vem, porque ano que vem já é o ano da Copa do Mundo no Catar. Mas hoje, terça-feira, pelo horário de Brasília, 6 da tarde, abertura da 8ª rodada, lá em Quito, Equador e Peru. Às 7h30, em Caracas, a Venezuela recebe o Uruguai. Teremos às 8 da noite um bom jogo, hein? Lá em Barranquilha, na Colômbia, Colômbia e Argentina. O Brasil joga às 9h30 da noite, estádio Defensores del Chaco, contra o Paraguai. O Paraguai, inclusive, está no G4, é o 4º colocado, o Brasil é o líder. E às 10h30 da noite, em Santiago do Chile, o Chile recebe a Bolívia. O Brasil lidera 5 jogos e 5 vitórias, tem 15 pontos ganhos, está caminhando bem para garantir vaga em mais uma Copa do Mundo. Argentina 11, Equador 9 e Paraguai 7 pontos. Esse é o G4. O Uruguai, nesse momento, é aquela repescagem, né? Aquele 5º lugar que decide vaga, geralmente, contra uma equipe da Oceania. E o Uruguai, nesse momento, tem 7 pontos ganhos, é o 5º lugar. Temos aqui Colômbia com 7, Chile 5, Bolívia 4, Venezuela 3 e o Peru com apenas 1 ponto. Seleção peruana, a única que ainda não venceu. E aí, professor, o que dizer dessa rodada, tanta coisa acontecendo, os bastidores, e já no final de semana o início da Copa América? Dá para dizer o quê, professor?
Uai, Álvaro, o que eu posso dizer com relação a eliminatórias aqui na América do Sul, eu acho que o Brasil eles podia até deixar fora desse negócio de eliminatória, porque nunca que fica fora. Então sempre vai para as Copas. Então eu acho que podia deixar aí o Brasil, Argentina e Uruguai, esses que já foram campeões do mundo aí, deixar eles com vaga garantida e colocar mais duas vagas aí para concorrer, uma valendo direto e outra pela repescagem, porque não muda nada. É diferente mais da Europa, que na Europa você vê que Itália fica fora, Holanda fica fora, então assim, várias seleções grandes costumam ficar fora, devido à maior dificuldade que tem com relação ao número de boas equipes que aparecem na Europa. E aqui não muda. Aqui a última grande seleção, fora Brasil e Argentina, que nós vimos, foi aquela Colômbia de Rincón, de Aristizábal, de aquele cara louro lá que eu esqueci o nome dele, depois Valderrama. Então, assim, aquele era um timaço. A gente não vê nada de diferente aqui na América do Sul. Por isso que eu acho que deveria de dar essas vagas aí para Brasil, Argentina e Uruguai, como premiação aí por conquistar títulos, e o Brasil por nunca ter ficado fora, porque não vai ficar fora. O Brasil nessa eliminatória é igual o Atlético, Cruzeiro aqui no Campeonato Mineiro, dificilmente vai ficar fora, é muito difícil. Então, eu acho que já poderia ir direto para a Copa do Mundo. É uma possibilidade. Agora, o Uruguai andou ficando fora, hein, de algumas Copas aí. Nesse momento, inclusive, ele está na repescagem. Ô, professor, falando especificamente desse Brasil e Paraguai hoje, né? Até um jogo interessante, que tem uma dupla de zagueiros lá no Paraguai, né? O Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Júnior Alonso, do Atlético. Vamos ver como é que eles vão marcar o Neymar, o ataque da seleção brasileira. Júnior Alonso, que já tem proposta, inclusive, do Olympique da França, do time do Sampaoli. O Sampaoli já levou o Gerson do Flamengo e agora quer levar o Júnior Alonso. Mas, professor Marcão, sua opinião sobre esse Brasil e Paraguai? O Paraguai está no G4. E a declaração dos jogadores da seleção, técnico Tite, com toda aquela polêmica, o afastamento do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e os jogadores confirmando que vão disputar, sim, a Copa América. Brasil, inclusive, estreia domingo, 6 da tarde, em Brasília, contra a Venezuela, professor. Álvaro, o Paraguai sempre se destacou pelo seu sistema defensivo. Todo mundo lembra aquela Copa do Mundo lá que o Paraguai saiu pela França, a Copa de 98. O Paraguai praticamente não tinha tomado gol, não tinha levado cartão amarelo. Então, assim, o Paraguai sempre se destacou na questão da linha de volante ali para trás. E eu, sem medo de errar, o Álvaro, para mim, nos últimos 40 anos, ou 40, ou 30 anos, o maior zagueiro que eu vi jogar foi o Gamarra, que é um paraguai. Então, assim, o Paraguai sempre destacou nessa questão aí de jogadores de defesa. Com relação a esse papo aí de Tite, aí de seleção, eu não vou nem comentar, não, porque eu achei uma palhaçada, um treco muito besta desse Tite. Então, assim, com o tanto de torneio que disputa, aí vai pegar uma Copa América para poder ficar fazendo pirraça, falar que vai ter problema com coronavírus, não sei o quê, com tanto de competições que são disputadas ao mesmo tempo, só essa aí que vai ter problema, então não dá nem para comentar. Lembrando, né, professor, só para não ficar dúvida, havia um movimento de parte dos atletas, principalmente aqueles que atuam na Europa, de não disputarem a Copa América. E a comissão técnica também estava caminhando nesse sentido, tanto que a tendência era de que o Tite se desligasse da seleção brasileira após o jogo de hoje contra o Paraguai. Aí veio o afastamento do Rogério Caboclo. Essa presidência da CPF também, gente, é Ricardo Teixeira, é Marco Polo Del Nero. O Rogério Caboclo perguntar para a secretária dele como é que ela fazia para resistir às cantadas. E ela gravar o áudio dele perguntando se ela se masturbava. E ele ainda quer voltar para a CBF.
pelo amor de Deus, o presidente da maior instituição esportiva do país praticando assédio sexual na sala da presidência. Ah, pelo amor de Deus. E eu acho que com esse afastamento do Caboclo, o Coronel Nunes, que é o vice-presidente, assumiu temporariamente e ele está bancando a permanência do Tite. E os jogadores que não queriam disputar a Copa América agora querem disputar. Agora, eu fico pensando, Marco, que o Tite, ele é empregado também, né, da Seleção Brasileira, da CBF, como qualquer pessoa é empregado de qualquer empresa. Ele tem essa prerrogativa de falar que não quer disputar, que não vai disputar. Eu não entendi também essa postura do Tite. E sobre a Copa América, eu já falei aqui, né, gente? A gente não é médico, mas a gente tem que ter o discernimento. O ambiente do futebol é o ambiente mais seguro que existe. Esses caras são testados contra a Covid de 48 em 48 horas. Jogador profissional vive um ambiente extremamente seguro. E mais, se a Copa América é motivo de risco, um torneio de 10 seleções, com 600 e poucas pessoas envolvidas, o que seria então uma Copa Libertadores da América, que começou com mais de 50 equipes, de 10 países, os caras viajando dia e noite dentro da América do Sul? É muita hipocrisia, não é não, professor? O que você acha? Não, demais da conta. Eu fico pensando, hoje mesmo eu tô com um monte de problema para resolver, estou precisando de ir lá na Caixa Econômica desbloquear um cartão meu lá. Aí fui naquela ali da rua Santa Helena, tá aquela muvuca de gente. Eu falei, eu não vou vir aqui não. Aí eu fico pensando, tem ônibus, cidade tipo Rio de Janeiro, São Paulo, metrô, será que o futebol sem torcida no estádio traz mais problema do que o dia a dia? É uma hipocrisia. Eu vou te contar, viu? Tem que ter paciência demais da conta. Eu não servia para participar desses programas, não, falando sobre esses assuntos, senão eu ia brigar lá no meio do povo e o treco não ia ficar bom, não, porque tem que ter muita paciência. Nem essa destite aí, eu já não, todo mundo já sabe que eu já não gosto de seleção. Eu não torço para a seleção, tomei birra de seleção. Eu acho que foi Galvão Bueno que fez eu tomar antipatia de seleção. Agora com esse treco da Globo aí, e com esse negócio dessa Copa América também, aí minha antipatia aumentou mais ainda. Então, sim, outro treco chato esse tal de seleção, viu? Seleção, na verdade, não é uma coisa onde as pessoas que estão ali amam o país, não. Eles levam, quem? Essas instituições aí, empresas, Nike, não sei o quê, quer que eles levem, porque só vai jogador que está lá fora, ou que é patrocinado por alguma coisa, às vezes jogador que você nem nunca viu falar. Então, assim, eu tomei birra de seleção. E esse Tite aí, eu tomei uma antipatia dele que eu já não aguentava ver. Por exemplo, se eu tivesse assistindo um programa de esporte, aparecia Tite dando entrevista, eu imediatamente já trocava de canal, porque eu não aguento aquela chatura. Agora que eu não vou aguentar mesmo. A torcida do Atlético também não morde amores pelo Tite, não, mas aí são por outros motivos, né? Se é que a turma me entende. Ele participou do rebaixamento do Atlético em 2005. Mas eu fico aqui pensando, rapaz, vendo alguns narradores, alguns apresentadores, né, de emissora de televisão, em rede nacional, dizendo que essa Copa América aqui no Brasil é um tapa na cara do povo. Será que é porque ela mudou de casa e quem transmite agora é a televisão do Silvio Santos? Porque até outro dia era outra emissora, né, que transmitia. Agora é gozado que as emissoras, os torneios que essa emissora transmite, esses aí não são tapa na cara da sociedade do povo, da sociedade. Ô, gente, o Brasil ele tem duas pandemias, uma do coronavírus e a outra do mau caratismo de alguns que são lobos vestidos em pele de ovelha. Pela madrugada. Mas vamos mudar de assunto, porque esse assunto estressa demais. Terminou ontem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos um jogo em Salvador. O Vitória foi derrotado pelo Náutico por 1-0. Náutico, campeão pernambucano, venceu e é líder da Série B. 1-0, né? O Náutico é líder da Série B junto com o Brusque, de Santa Catarina.
Aliás, o G4 hoje da Série B tem Brusque e Náutico com 6 pontos. A gente está vendo até o lance aí dessa partida. Brusque e Náutico com 6 pontos. Guarani de Campinas e Botafogo com 4 pontos. Esse é o G4. O Goiás, que é o próximo adversário do Cruzeiro, vem em 5º lugar, também com 4 pontos ganhos. Foram realizadas apenas 2 rodadas na Série B. O Cruzeiro vai jogar contra o Goiás no sábado, às 4h30 da tarde, no Mineirão. Porém, antes, amanhã, tem jogo da Copa do Brasil lá na Bahia contra o Juazeirense. O Cruzeiro joga pelo empate, porque ganhou o primeiro jogo por 1-0. O Cruzeiro, nesse momento, na lanterna, 0 pontos, 2 jogos, 2 derrotas. E tem que ganhar, quer dizer, uma semana, né, Marcão, decisiva para o Cruzeiro, porque ele tem que classificar amanhã contra o Juazeirense, precisa do empate lá em Juazeiro. É até bom dizer, viu, gente? O pessoal está fazendo confusão. Juazeiro é uma cidade da Bahia, do interior da Bahia. Juazeiro do Norte é uma cidade do Ceará. Então tem Juazeiro e Juazeiro do Norte. O Cruzeiro joga em Juazeiro, precisa do empate para avançar, para garantir mais R$1.700.000 no bolso. Juazeirense é um time da 4ª divisão do futebol brasileiro. Inclusive custou para empatar no final de semana. Acho que o Cruzeiro não vai ter muitas dificuldades em garantir essa classificação. E aí, no sábado, 4h30 da tarde, o Goiás no Mineirão. O Cruzeiro precisa somar os seus primeiros pontos, professor Marcão. O que você me diz? Na época do Campeonato Mineiro. Vai lá, Marcão. Eu disse na época do Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro não arrumar alguém para colocar um dinheiro para ele reforçar o meio de campo, seu sistema de meio de campo, o Cruzeiro não vai voltar, vai continuar na Série B. E agora eu vou mandar uma para o treinador do Cruzeiro. Se ele continuar com essa convicção dele, o Cruzeiro também vai ficar lutando para não cair. Porque tem hora na vida que você tem que ter mais humildade. Por exemplo, com o grupo de jogadores que o Cruzeiro tem hoje, o que o Cruzeiro vai ter que fazer? Ele tem que reforçar mais o meio, não jogar muito aberto e também jogar no lugar do adversário. O Cruzeiro está jogando com 2 no meio, o Cruzeiro está jogando no 4-2-4. O Cruzeiro coloca 3 atacantes mais o Rafael Sobis. Então joga os 2 atacantes abertos, Bruno José, Ayrton, mais esse Vissoli que veio do Atlético Paraná e o Rafael Sobis. Então são 4 atacantes. Aí fica 2 volantes. Nesse último jogo o Flávio mais o Rômulo, que já é um jogador mais velho. O meio de campo fica todo aberto. Toda vez que o adversário rouba a bola, com 3 toques, o adversário chega na área do Cruzeiro. O adversário não precisa de trabalhar a bola. Ele só vem assim com 3 toques e chega na área do Cruzeiro. O nosso treinador não enxergou isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2011, para vocês verem o tanto que treinador fica temando em algumas coisas. Cruzeiro e Once Caldas, pela Libertadores. Cruzeiro foi lá e ganhou de 2-1. Estava ganhando de 2-0, tomou um gol lá no final. O Cruzeiro foi o líder geral da competição na primeira fase. Jogo de volta em casa. O Cruzeiro podia perder até de 1-0. Aí no primeiro tempo o jogo ficou 0-0. O Cruzeiro tinha um lateral direito que era um volante, um tal de Pablo, improvisado. Todo mundo que estava assistindo o jogo via que o Cruzeiro ia tomar um gol em cima daquele Pablo. Porque a jogada toda em cima dele, o time saía na cara do gol, todo mundo via isso. Menos o nosso amigo Cuca, que é treinador do Atlético. Começou o segundo tempo, o Cruzeiro toma gol na posição desse Pablo, nas costas desse Pablo. Então, assim, uma coisa que todo mundo estava vendo. Hoje também é a mesma coisa. Todo mundo está vendo que o Cruzeiro não tem como jogar desse jeito. Ele tem que aglomerar mais o meio, ser mais humilde. Tem época na vida que a gente tem que ser assim. Isso não é só time de futebol, não. A gente também. Isso acontece com todo mundo. Ser mais humilde e ver que hoje o Cruzeiro está no nível desses times pequenos. Então não tem como o Cruzeiro jogar do jeito que ele está querendo jogar, não. Realmente é complicado, né? E a defesa, que era o ponto alto do Cruzeiro, em 2 jogos da Série B, 7 gols sofridos, né? Tomou 3-1 para o Confiança e 4-3 para o CRB. Mas o Bruno José está conosco, o atacante Bruno José, que ano passado jogou no Brasil de Pelotas. Vamos ouvir um trechinho aí do Bruno José e depois o Marcão arremata falando desse jogo da Copa do Brasil amanhã, lá no interior da Bahia. Infelizmente, a vitória não veio. Buscamos até o último minuto de jogo, criamos
Mas faz parte do jogo, né? A gente tem que aprender com os erros, procurar buscar evolução dentro dos treinos, para que a gente possa buscar as vitórias nos próximos jogos. Fico muito feliz, né, de ter feito meu primeiro gol. É uma coisa que eu estava buscando, né? Mas sempre treinando, sempre dedicando ali dentro dos treinamentos, e no jogo contra a Juazeirense eu pude ser feliz e ajudar a equipe com gol, né? E se Deus quiser agora procurar fazer mais gols, ajudar a equipe, né? Tanto com gol, assistência, e para ajudar o Cruzeiro a sair com as vitórias. O que ficou, o jogo de ontem já passou, né? Temos 2 dias aí para treinar e focar nesse jogo, um jogo muito difícil, mas para Bahia focado, entrar concentrado no jogo e buscar a classificação lá. O quão importante foi ter conseguido essa vitória aqui, que dá uma vantagem, e o que fazer para não se acomodar em cima dessa vantagem? Ganhamos o jogo, né, de 1-0, e isso nos dá a vantagem do empate, mas o Cruzeiro sempre vai jogar para ganhar, né? Então ir com total foco na vitória, né? E procurar, cara, estar focado o jogo todo para que isso possa acontecer. Sim, acredito que tudo é o treino, né? Tudo você evolui no treino, mas tem a parte da alimentação, tem o sono, que é muito importante, e isso ajuda bastante. Professor Marcão, o que é que dá para esperar desse jogo amanhã lá na Bahia? Esse jogo aí eu acho que tem até um ponto favorável ao Cruzeiro, porque pelo jeito que o Cruzeiro está jogando, como o time de lá precisa vir para ganhar o jogo, pode dar espaço aí para o Cruzeiro contra-atacar. Agora eu vou falar uma coisa que uma pessoa falou no grupo que eu participo, depois do jogo domingo, o cara falou assim, é preferível jogar mal e ganhar de 1-0. Eu peguei e falei assim, jogar mal, sempre que você joga mal, você está muito mais próximo de perder do que ganhar. Porque o povo confunde, óbvio. Tem nego que acha que jogar atrás é jogar mal. Não, para mim jogar mal é quando você não executa o que você propôs. Por exemplo, você pode jogar um pouco mais precavido e jogar bem. Você executou tudo que você pensou e anulou o adversário, saiu nos contra-ataques e fez gol. Como você pode jogar para cima e executar bem as funções e jogar bem? Como você pode jogar para cima também e jogar mal? Se você joga para cima e abre totalmente o campo para o adversário fazer gol, você está jogando mal, ué. Você não está executando o que você precisa. Então, sempre que joga mal, você está muito mais próximo de perder. Agora tem gente, prefiro jogar mal e ganhar. Se o cara acha que está jogando bem e não está ganhando, imagina se estivesse jogando mal, então. É verdade. Lembrando que o jogo do Cruzeiro amanhã com o Juazeirense, 19h, lá em Juazeiro. E amanhã também tem o América, né? América 9h30 lá em Santa Catarina com o Criciúma. O primeiro jogo foi 0-0. Quem ganhar se classifica. Se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis. Quem passar fatura R$1.700.000 e garante vaga nas 8ª de final da Copa do Brasil. Vou chamar um intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar do Atlético. E tem notícias do Democrata Jacaré também. Segura aí que a gente volta já com a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40.
próximo à escola do SESI. Atenção! Anistia prorrogada. A oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 21 de julho, você tem 100% de desconto no pagamento à vista. Até 21 de julho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas e 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. Bobby, Joey, Little Wiz, Clara, aqui estou feliz. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo WizKids. WizKids só podia ser Wizard. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Muito bem, nós estamos de volta com o Tempo Esportivo. Tem promoção do Sacolão Center pintando na área. Estou aqui, eu vou abrir agora aqui as promoções. Mano, gente, muita coisa bacana, hein? A R$ 1,98 o quilo. Abobrinha italiana, pepino caipira, batata miúda, limão, cenoura. Temos aqui também banana caturra, inhame, beterraba, tudo a R$ 1,98. E ó, tem um detalhe, hein? Você compra e pode pagar no cartão de crédito. Se preferir, pode solicitar o teleentrega também. É promoção uma atrás da outra no Sacolão Center. Lembrando, hein, gente, a loja que está funcionando é da Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. A loja do Cedo está fechada para reformas. Faça contato. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Sem perder tempo, vamos chamar aqui a entrevista do atacante Keno. Tem torcedor que não gosta do Keno. O Keno, na minha humilde opinião, faz uma falta tremenda no ataque do Atlético. E nesse momento aí, né, dos últimos jogos, o Atlético até andou ganhando algumas partidas, mas, por exemplo, aquele jogo contra o Fortaleza, aquela derrota no Mineirão, o Keno fez uma falta muito grande. Tá aí um jogador que, além dos 7 que estão na seleção, né, seleções da América do Sul, disputando as eliminatórias, Copa América, o Arana e o Guga na seleção olímpica, e ainda teve essa questão do Keno. Né? Então o Cuca ficou realmente sem muitos jogadores. Mas ele voltou a treinar. Talvez entre nos planos para o jogo da Copa do Brasil, quinta-feira, 19h, no Mineirão contra o Remo, ou, se não for para quinta-feira, com certeza, domingo, 4 horas no Mineirão, clássico contra o São Paulo, Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Keno. A semana de treinos na Cidade do Galo começou com o Keno em campo. O atacante foi liberado pelo departamento médico e está à disposição da comissão técnica. A preparação da equipe visa a decisão de quinta-feira contra o Remo. Embalado pela vantagem conquistada no primeiro jogo por 2-0 contra a equipe paraense e pela vitória no Campeonato Brasileiro, o Galo agora vai em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Para o meia Johan, a vitória contra o Sport traz confiança para o elenco seguir forte na busca pelos objetivos. Uma vitória muito importante, a gente sabia da dificuldade de jogar contra o Sport lá em Recife e a gente sabia que precisava recuperar os 3 pontos perdidos em casa. Então a gente conseguiu fazer um bom jogo, um jogo consistente e buscar a vitória, que era nosso objetivo. Uma vitória muito importante para a sequência e para dar tranquilidade para a gente continuar o trabalho. Uma semana importante, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. A gente conseguiu um bom resultado, mas a classificação ainda depende desse jogo. A gente tem que aproveitar a semana para descansar, recuperar quem tem que recuperar, treinar quem tem que treinar, para chegar na quinta-feira todo mundo 100%, fazer um grande jogo, buscar essa classificação que é importante para nós e para a sequência do ano. Gente, na verdade eu falei Keno, né? Mas é o Johan que fez a entrevista, porque para mim a informação era do Keno, mas foi o Johan que falou, mas o Keno está treinando, né? Keno está treinando e passa a ser uma opção para os próximos jogos. Professor Marcão, semana do Galo apertada de novo, né? O Remo quinta-feira, o São Paulo domingo, na quarta-feira da semana que vem tem jogo duríssimo em Porto Alegre contra o Internacional, mês que vem é o Boca Juniors, Copa Libertadores. Haja perna e haja elenco, professor. Pois é, né, Alto? Mas não tem jeito, né? Ou você tem time para disputar várias competições, todo mundo quer disputar várias competições. Ou então você tem um time ruim que não disputa nada. Então é melhor ter um calendário apertado e estar disputando várias competições importantes, né? Isso aí não vai mudar, porque o Brasil não se adequa ao calendário da Europa, tem estaduais, é um país do mundo que tem estaduais. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, eu sempre defendi que eu acho que ele tinha que ter 16 clubes e não 20, porque ficava um calendário bem melhor, uma qualidade técnica muito maior e com maior descanso, uma qualidade de jogo melhor. Mas isso não vai mudar, então esse calendário não vai acabar. Sempre que você tiver time para classificar para as competições, você terá um calendário apertado. Isso aí não tem jeito de mudar. Agora veja bem, professor. Vai abrir a janela internacional de transferências, aí começa aquela confusão, né? Para todo mundo. Falando aqui do Galo, o Júnior Alonso receberá, já deve ter recebido, o Atlético vai receber, ou já recebeu, uma proposta do Olympique Marseille da França. É o time lá do Jorge Sampaoli. Tem uma sondagem, uma proposta que deve chegar do futebol do mundo árabe para o Vargas. O São Paulo deseja contratar o atacante Eduardo Sacha. Tem proposta do futebol europeu para o Jefferson Savarino, o atacante venezuelano. Tem também um buchista aqui, um dali, alguma coisa em cima do nome do Jair, em cima do Igor Rabelo. Fala-se em proposta para o Guilherme Arana e para o Guga, porque eles estão na seleção olímpica. O Marrone já teve proposta do futebol espanhol recentemente. É claro que o Atlético não vai vender todo mundo, senão vai ficar sem time, né? Vai levantar uma fortuna, vai pagar essa dívida toda aí com o Menin, mas não vai ter time. É claro que a maioria não vai sair, mas um ou outro vai sair. E aí, mesmo que chegue um ou outro, toda hora chega um nome, Borré, do River Plate, ontem falaram até do Dudu, do Palmeiras, o Gemerson, zagueiro, ex-Galo, que está lá no Corinthians, há outro, o Marinho, do Santos, há vários nomes aí especulados. Mesmo que alguns cheguem, quando outros saírem, com um jogo a cada 3 dias, como dar padrão para esse time chegar lá na frente com chance de ser campeão, hein, professor? Não, o maior problema, Álvaro, é a questão de o treinador não conseguir treinar. Por exemplo, você vai jogar um jogo de Libertadores e viaja. O jogo é quarta-feira, quer dizer, segunda ou terça-feira você está viajando. Aí você volta lá, chega aí quinta, sexta. Aí tem um outro jogo no final de semana. Que dia que o treinador vai treinar? E vai colocar as coisas que ele pensa
em prática. Então, muitas vezes cobra-se do treinador e o cara não tem nem tempo para poder tá executando o que ele pensa. Agora, com relação a essas janelas aí da Europa, hoje eu acho que está até mais tranquilo ainda para os times, porque teve uma época aí, há uns 5, 6 anos atrás, que era certo que você perderia os seus destaques no meio do ano. Então, assim, era um martírio para os times brasileiros, que começavam a fazer boas campanhas, chegavam no meio do ano e o time perdia os seus destaques. Se a gente for olhar do ano passado, do ano atrasado, praticamente não saíram jogadores assim no meio do ano. Agora, quando é jogador novo e é destaque, aí fica praticamente impossível de segurá-los. Eu estou numa expectativa assim, de que o Atlético consiga manter a maioria, porque senão o projeto encabeçado pelo Rubens Menin não vai fazer sentido. Se vender metade do time, vai apurar uma grana? Vai. Tem uma ideia aí, parece que tem uma proposta para o Guilherme Arana de 10 milhões de euros, 60 milhões, 10 milhões para o Sacha, 30 e tantos milhões para o Vargas. Você vai apurar 200 milhões, ok, mas você desmancha o time. Qual que é a prioridade do momento? É o time ou é recuperar o investimento? Se for recuperar o investimento, o time, evidentemente, vai perder competitividade. Mesmo que depois venham outros jogadores. Não vai dar tempo. O Atlético até hoje ele não tem um jogo coletivo ainda definido, justamente por causa disso. Teve mudança de técnico entre fevereiro e março, tem tempo para treinar, saiu jogador, chegou jogador machucado, viaja, vai, volta. Se você for pensar, priorizar nesse momento o dinheiro, você vai abrir mão das competições. Agora, tem um ditado antigo, né, professor? Quem sabe do fundo da panela é a colher, né? Então, a gente torce para que não sejam vendidos, mas quem está lá dentro é que sabe a necessidade, né? Vir o outro que vem nunca é do nível do que saiu, porque senão não justifica. Por exemplo, quando o time vende um cara aí 50 milhões, ele não vai comprar outro 50, ele vai comprar um de 20. Então, assim, o que vem nunca é igual ao que saiu. Verdade, verdade. Bom, já caminhando para o finalzinho do tempo esportivo, eu quero passar aqui, estou com a tabela em mãos, do Campeonato Mineiro do módulo 2, né? Vamos falar do nosso Democrata Jacaré. Hoje é dia 8 de junho, nós estamos a 25 dias do início do Campeonato Mineiro do módulo 2. Eu fico achando, rapaz, que Atlético, Cruzeiro, América podiam dar uma força para o Democrata, né? Para o Democrata e até para os outros times também do módulo 2. Tem muito jogador aí que estourou a idade do júnior, que não vai ter espaço no elenco principal e muitas vezes o empresário do atleta não quer que ele vá jogar um módulo 2. Mas pode ser uma boa vitrine, sim. Vejam vocês, o Democrata anunciou semana passada a volta do Gomes, goleiro Gomes, tríplice coroa, seleção brasileira, futebol alemão, futebol inglês. Gomes, 40 anos, vai encerrar a carreira no Democrata, né, onde ele jogou entre 1999 e 2000. Saudades do Gomes, professor? Se bem que lá no Cruzeiro tem o Fábio, né, que não deixa ninguém sentir saudade de outro goleiro. E o quanto vai ser importante essa volta do Gomes aqui para Sete Lagoas, Marcão? Não, saudades do Gomes, assim, propriamente, nem tanto. Eu tenho mais saudades do time do Gomes. O time do Gomes dá uma saudade danada, porque, assim, a questão, depois da saída do Gomes, nunca foi a questão de goleiro, né? Então, assim, por isso que o Gomes não foi tanto lembrado assim, porque acabou voltando o Fábio, que o Fábio já teve uma passagem no Cruzeiro antes do Gomes, que foi justamente em 2000. Então voltou o Fábio e não deixou mais a questão da saudade do Gomes. Agora, do time que o Gomes jogava, isso aí dá uma saudade tremenda, viu? E vai ser um grande reforço aí para o Democrata. Tomara que esse ano o Democrata consiga jogadores com mais tarimba e que nós possamos dessa vez voltar aí à primeira divisão aí do Campeonato Mineiro. Isso aí vai ser bom demais para o Democrata. Bacana essa do Gomes vir para cá. O Democrata está fora da primeira divisão desde 2008, né? Já são 13 anos e tenta voltar. Mas aqui tem a primeira rodada, 3 de julho, um sábado. O Democrata estreia lá em Betim, contra o Betim.
nossa querida Rádio Eldorado, inclusive, vai transmitir todos os jogos do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a TV Sete Lagoas também e o site setelagoas.com.br nesta parceria. União Luziense e Vila Nova em Santa Luzia, Democrata de Valadares e Aimorés em Governador Valadares, Tupi e Ipatinga em Juiz de Fora, olha aí quantas equipes tradicionais, Serranense e Guarani de Divinópolis em Nova Serrana, isso tudo no sábado, dia 3. No domingo, 4 de julho, Tupinambás e Nacional de Muriaé em Juiz de Fora. Ô Marcão, a hora que eu pego essa tabela do módulo 2 aqui, rapaz, aí eu começo a olhar aqui, Democrata de Sete Lagoas, Democrata de Valadares, Vila Nova, esse Betim que está investindo muito, Tupi, Ipatinga, Tupinambás, Guarani de Divinópolis, Serranense, 2 vagas apenas, Marcos. Haja coração e haja time para conseguir o acesso. É complicado, né? Principalmente que tem um Vila Nova aí, uma equipe muito tradicional aí do futebol mineiro, então não vai ser fácil, não. Tem o Vila Nova, o Democrata de Valadares, então não vai ser fácil. Por isso que o Democrata esse ano ele tem que tentar qualificar mais o time com relação ao ano que passou, porque não vai ser fácil, não. Eu fico aqui pensando com meus botões, essa falta de público, né? Alguns lugares do mundo o público vai voltando aos estádios aos pouquinhos, mas aqui no Brasil ainda não. A Arena do Jacaré vazia, assim como estarão vazios os outros estádios. É prejuízo financeiro e técnico para todos, professor? Ou no caso do Democrata, que tem um estádio muito grande, o campo meio neutro, a pressão aqui é menor, quer dizer, quando o Democrata for nos campos menores, não tem torcida, nesse particular foi bom para o Democrata ou não? Na questão da pressão de torcida, sim, porque todo mundo se lembra quando o Democrata jogava aqui no José Eduardo de Paiva, às vezes engrossava muitos jogos aí mais pela questão de pressão de torcida. Depois que o Democrata foi para a Arena do Jacaré, eu falei com muitas pessoas, o Democrata agora terá que ter um time melhor do que ele tinha na época do José Eduardo de Paiva, porque o campo é mais neutro. Então, aquela pressão de torcida que tinha, não vai ter mais. Então, ele tem que ter uma equipe melhor para ele conseguir se sustentar. E acabou que o Democrata começou até com uma equipe boa na época da inauguração da Arena, mas não conseguiu manter esse time e acabou caindo aí para os módulos inferiores, infelizmente. O campo menor ele é mais propício, né, para pressão. Vamos ver. Agora, financeiramente, um prejuízo para todos os participantes, né? Não ter bilheteria, não ter público, você não poder comercializar comida, bebida dentro do estádio, estacionamento, etc., né? Prejuízo muito grande. Ô, professor, antes da gente fechar, deixa eu me abraçar aqui meu amigo Carnot Guedes, lá da Cortinas Carnot, da Faculdade Avance, esta figura fantástica, que é parceiro nosso aqui há tantos anos, né, do Tempo Esportivo. A Faculdade Avance está agora com sede nova, viu, gente? Para quem não conhece, vale a pena conferir, ali na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, pertinho da rodoviária. Mais de 400 cursos, hein? Está informando o Carnot aqui. Mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. E tem também as ofertas, né? Que é a outra empresa do grupo, que é a Cortinas Carnot, 3 lojas em Sete Lagoas, com aquele diferencial de atendimento, de preço, de qualidade que todos nós conhecemos. Faculdade Avance e Cortinas Carnot, a gente manda um abraço para toda essa turma aqui. Meu caro professor Marcão, vamos passar a régua. E à noite, então, você não está empolgado, mas tem, aí nós vamos acompanhar esse Brasil e Paraguai. Já teve tanta catimba lá no Paraguai, no jogo de eliminatória, agora sem a presença de público, né? E com o VAR para todo lado, ficou mais difícil. Mas não deixa de ser interessante, muita rivalidade hoje à noite. Um abraço, professor. Obrigado. Um abraço a todos. Vamos esperar o que vai acontecer hoje à noite com esse Brasil e Paraguai. Boa semana. Valeu, professor Marco Antônio Marcão, a você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu!